eterna. Tá? Essas evidências de vida eterna na primeira epístola de João. E o versículo aí, básico desse nosso estudo, é 1 João capítulo 5, verso 13. E diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de sabermos que tendes a vida eterna, vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então nós falamos que assim, nós não vamos expor todo o livro de Epístola, né? Mas nós vamos tocar em alguns pontos que evidenciam isso que nós estamos falando aqui, né? E João fala, né? Essas coisas que escrevi para que tenha a vida eterna. Essas evidências de vida eterna. Tá? Então, eu gostaria hoje de ler e ter como base para nós desenvolvermos essa segunda característica, né, da evidência da vida eterna do crente, em 1 João, capítulo 1, versos de 5 a 7. Como eu falei anteriormente, a intenção inicial de João foi combater heresias, né? A carta tinha um valor apologético, de apologia, de defesa da fé, mas de expressar determinadas verdades que já tinham sido pregadas, para que aquilo ficasse firme na mente daqueles crentes, principalmente por causa das investidas dos falsos médicos, né? E com isso, com esse propósito, João dá essas evidências de vida eterna no decorrer da sua epístola, né? Então, como eu falei também, ela é meio cíclica. Ele fala sobre essas coisas e volta a falar, né? Então você vai sempre ver na epístola, na primeira epístola, ele falando sobre o conhecimento de Deus, a importância do conhecimento, João dá uma verdade, que hoje é a segunda evidência, né? E ele vai sempre repetindo e acrescentando, e de uma forma cíclica ele vai desenvolvendo aí, né, em espiral, né, essa temática que ele inicia. Então você vai ver isso que nós estamos falando aqui no início da carta, você vai ver lá no meio da carta, você vai ver no final da carta, né? Como nós vimos ontem à noite, ele falando sobre o Cristo, sobre a questão de conhecer a verdade, né? Que já começa aqui nesse primeiro verso. Então vamos ler 1 João 5 e 7, tá? Mas esse tema será desenvolvido até o capítulo 2, verso 6. Tá? Vou fazer essa leitura toda, né? Eu inicialmente tinha projetado essa primeira parte. Eu vou seguir o que eu coloquei aqui, né? Essa primeira parte e depois a gente lê ela como um todo. Tá? 1 João, capítulo 1, verso 5 a 7. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E dissermos que mantemos comunhão com a luz, com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos à luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, antes de nós desenvolvermos, né, esse texto, vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que ele esteja falando ao nosso coração. Senhor Deus, nós entendemos, ó Pai, que a Tua palavra é a única verdade e que, ao expor a Tua palavra, o Teu Espírito Santo precisa acompanhá-la para que ela frutifique em nossos corações. Por isso queremos, ó Senhor, te pedir agora a iluminação do Teu Espírito Santo para abrir, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, nos dando sabedoria, Pai, fazendo com que o conhecimento da Tua palavra esteja sempre, Pai, produzindo em nós, Senhor Deus, mais conhecimento, e com aquilo que recebemos, Pai, possamos, Senhor Deus, cada dia mais avançar nesse conhecimento, ler a Tua palavra, e ao ler a Tua palavra, ao expor a Tua palavra, que ela possa trazer luz cada dia mais, e que
por causa disso, possamos investigar mais a tua palavra, Senhor Deus, e as tuas verdades serem trazidas ao nosso coração. Queremos pedir ao Pai isso agora, Pai, que eu esteja acompanhando, Senhor Deus, tanto aquele que fala, Senhor Deus, capacidade, dando condições, que sabemos, Senhor Deus, que essas coisas vêm de Ti, Senhor, não são nossas, Senhor. Dando, Senhor Deus, sabedoria também para falar, para expressar aquilo que a Escritura, Senhor, está dizendo, e aqueles que estão ouvindo também, Senhor, a sabedoria de ouvir, guardar e aplicar isso no seu vida. É o que nós pedimos, Deus Espírito Santo, apesar de nós, apesar, Senhor Deus, de sermos pecadores, meu Pai, somos pecadores definidos, apesar das nossas limitações, e o Senhor nos deu uma graça, Senhor Deus, para entendermos a tua palavra e termos ela em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, os primeiros versos aqui, a gente vê muito claramente a ligação entre o ouvir a palavra de Deus e o andar de conformidade com essa palavra. E ao ler esse texto, eu me lembro de João capítulo 3, versos 19 a 21. Abram aí. Então, João diz assim, a mensagem da parte pelos ouvidos dizendo o seu UDS, que Deus é luz, não há lei treva nenhuma. Dissemos que mantemos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aí, João 3, 19 a 21 vai dizer assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é essa luz? Ele está falando aqui, o próprio Cristo. Né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. São feitas em Deus. Então nós vimos que a primeira evidência de vida eterna é o conhecimento como a aceitação da verdade, o crer. E aí a gente vai ver que esse conhecimento ele vai produzir frutos em nossa vida, que é essa segunda evidência. Né? A primeira evidência, o conhecimento, uma aceitação da verdade, a fé, e agora aquilo que ele produz, os frutos decorrentes disso. Então nós vimos que conhecer é obedecer. E o verdadeiro conhecimento de Deus se manifesta dessa forma, por meio da obediência. Você mostra que você conhece alguma coisa, que aqui no caso é a palavra de Deus, quando você obedece essa palavra. Né? E aí nessa perspectiva nós vamos entrar na segunda evidência de vida eterna que João nos apresenta, que é andar na luz. É o fruto daquele conhecimento, daquela fé que inicialmente nós temos. E a partir daí eu quero ler o trecho que nós vamos desenvolver, que se encontra em 1 João capítulo 1, verso 5, a capítulo 2, verso 6. Eu vou partir do verso 7, né? Não vou ler o verso 6 e 7 nós já lemos, eu vou partir do verso 7 e vou dar continuidade até o capítulo 2, verso 6. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, não temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos prescrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, que não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então,
Nós vimos que no prólogo da epístola, João está falando a mensagem do Evangelho, trazida por ele a partir do que ele ouviu e viu de Cristo. Né? E esse prólogo que a gente viu lá no capítulo 1, versos de 1 a 4, é uma introdução da epístola para combater ensinos e práticas erradas. Né? Se você for ver lá o verso 4, estas coisas que nós escrevemos para que a nossa alegria seja completa, você vai perceber pela leitura de toda a epístola que o que está implícito no verso 4, no final do prólogo, é que as distorções ou heresias da palavra de Deus trazem sempre medo, insegurança, dúvida, entre outras coisas que não podem gerar alegria na igreja. Por isso que ele diz, estas coisas que eu escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Então, e aí no verso 5 em diante, nós temos algumas distorções da verdade que estavam sendo propagadas como, primeiro, conhecer a Deus e ainda viver na prática do pecado. Segunda, achar que não podemos ser contaminados com o pecado e tudo envolvido nessa segunda evidência, de andar na luz. Achar que não podemos ser contaminados com o pecado ou que alcançamos nessa vida uma perfeição em que não mais pecamos. Aqui sobre essa questão de não sermos contaminados com o pecado, o Velho Testamento ele dá muitas evidências claras que teria uma pessoa, uma única pessoa, que iria se envolver com os pecadores, iria estar no meio dos pecadores, não seria contaminado por eles, que era Cristo. Aqueles rituais mostravam isso. Quando o sacerdote ia, sacrificava, ele tinha que se purificar. Aí o outro pegava a cinza, ia lavar não sei aonde. Aí depois que voltava, tinha que se purificar. E todo o ritual, as pessoas que se envolviam com os sacrifícios relativos ao pecado, elas precisavam se purificar. Por que isso? Mostrando claramente que o homem, quando ele tem contato com o pecado, ele é contaminado por ele, por causa da sua própria natureza, que já é pecaminosa. Mas existe uma pessoa que iria estar no nosso meio e se envolver com os homens, mas não seria contaminado com o pecado que era Cristo. Tá? Então, dos versos 5 a 7, tá? João aí resume a mensagem do Evangelho nessa frase: Deus é luz e não há nele absolutamente nenhuma escuridão. Tá? E é interessante olhar para essa palavra mensagem, quando ele diz ali, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, no grego é angelia, que sugere que a mensagem contém uma concepção de Deus que os homens não podem ter formados por si próprios sem a ajuda divina. Ou seja, era uma mensagem especial. Era uma mensagem que estava permeada, tá, pela instrumentalização de Deus, né, como toda a pregação e ensino apostólico. Tá? E aí você percebe que João, no decorrer das suas epístolas e também do Evangelho, ele formula determinadas ou curtas declarações que descrevem a natureza de Deus, que mostram para nós, né, quem é Deus. E é muito interessante, todas essas, não peguei todas, mas todas essas evidências, ou seja, evidências não, todas essas declarações a respeito de Deus, porque todas elas estarão associadas com a nossa prática de Deus. Tá? Abra aí João 4, o Evangelho, verso 24. Isso sugere que o conhecimento de Deus, foi uma coisa que a gente falou ontem, ele tem que gerar em nós, ele deve gerar em nós, independente do conhecimento seja esse, a respeito de Deus, das Escrituras, ele deve gerar em nós uma postura. Tá? E eu vou dizer até uma resposta com relação a esse conhecimento que a gente está recebendo. Estamos tomando conhecimento. Não é uma coisa que fica na mente. Eu dei até o exemplo de alguém que faz gastronomia, que não se utiliza daquilo, ou alguma matéria que você estuda que você nunca vai usar. Tá? O conhecimento de Deus, ele sempre chama para uma prática. Então, João 4, 24 diz assim: Deus é Espírito. O que isso significa? Significa
que, e ele diz, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, reconhecer que Deus é espírito vai gerar em nós uma atitude com relação à nossa adoração a Ele. Abra aí 1 João capítulo 4, verso 16, na nossa epístola. Olha o que ele diz. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ele diz, Deus é amor. O que isso significa? Significa que quando eu tomo conhecimento disso, aí ele diz aqui, é o que ele diz aqui, e aquele que permanece no amor de Deus, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Ou seja, se eu conheço a Deus e sei que Ele é amor, eu preciso permanecer nesse amor. Por isso que lá no verso 20, abra aí o verso 20, do próprio capítulo, olha o que ele vai dizer. Aquele que diz que odeia seu irmão é mentiroso. Porque, como é que você pode dizer? Aquele que diz que ama a Deus, né? E odiar a seu irmão é mentiroso. Por quê? Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ou seja, reconhecer que Deus é amor deve gerar em nós uma atitude, uma ação. Cada declaração feita a respeito de Deus está relacionada a algo sobre como nós devemos agir a partir disso, a partir dessa revelação. E aqui em João, capítulo 1 Epístola de João, capítulo 1, verso 5, ele diz que Deus é luz. E a relação que faz com respeito a nós, que por Ele ser luz, e se nós estamos nele, nós devemos andar na luz. João capítulo 8, verso 12, abram aí. O Senhor diz que Ele é a luz. O artigo aí é extremamente importante, porque não fala uma luz, a luz, dando uma característica, identificando como única. Ele diz assim, eu sou, de novo eles falavam de Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Não existe outra luz, Ele é a luz. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, quando nós temos o conhecimento de Deus, quando nós conhecemos a Deus pela fé, isso vai gerar em nós uma atitude e uma transformação de tal forma que nós também vamos andar por meio dessa luz. É por isso que isso se torna uma evidência da nossa salvação, uma evidência de vida eterna. Matthew Henry, ele diz assim, esta descrição declara a excelência da natureza divina. Então, se nós temos parte nessa natureza divina, como é que nós tomamos parte nessa natureza divina? Por meio do Espírito Santo que habita em nós, a influência do Espírito em nossa vida. Ele é toda a beleza e perfeição que podem ser representadas a nós pela luz. Ele é a espiritualidade, pureza, sabedoria, santidade, glória altativa e não composta. Por conseguinte, a inteireza e plenitude dessa excelência e perfeição. Não há defeito ou imperfeição, nenhuma mistura de nada oposto, ao contrário, à absoluta excelência, nenhuma mutabilidade, nem capacidade de qualquer deterioração nele. Se nós temos comunhão com Deus, nós também devemos apresentar essa luz. A gente sabe que a gente não apresenta essa luz em perfeição, pelo menos agora, por causa do pecado, da nossa natureza pecaminosa, mas nós estamos sendo transformados por Deus para isso. E aí Matthew ele acrescenta, ele diz assim, essa descrição pode estar relacionada mais imediatamente ao que é comumente chamado de a perfeição moral da natureza divina, que devemos imitar ou que devemos nos influenciar mais diretamente no nosso trabalho do Evangelho. E assim ela irá compreender a santidade de Deus, a absoluta pureza de sua natureza e vontade, seu conhecimento penetrante, particularmente dos corações, seu zelo e justiça, que queimam como uma chama extremamente brilhante e impetuosa, é
é apropriado que o grande Deus seja representado por uma luz pura e perfeita neste mundo de trevas. Então, uma das evidências da salvação de vida eterna, de estarmos em Deus, por meio de Cristo, é andarmos na luz e não nas trevas. E sermos impactados e influenciados por essa luz, transformando a nossa vida. E aí, eu perguntaria assim, o que significa andar na luz? Muitas vezes a gente tem, e eu acho que isso é um pouco pacífico para nós, mas muitas vezes nós temos palavras na Escritura ou expressões evangélicas nossas que nós usamos no nosso vocabulário, que às vezes a gente não sabe o que é, a gente fala e não tem a percepção do que seja. Eu acho que não cabe aqui nesse caso. Mas com certeza, muitas vezes, a gente não tem a apreensão do que representa tudo, ou seja, o que significa andar na luz em toda a sua inteireza. E aí a gente vai começar a pensar no que isso significa inicialmente por uma relação de oposição. Ou seja, o que seria andar em trevas? Porque ele fala aqui também, né? Quando ele diz, olha, a mensagem da parte dele, temos ouvido é esta, Deus é luz, não é treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentindo. O que seria então andar nas trevas? Para nós entendermos inicialmente o que seja andar na luz, vamos ver o que significa andar nas trevas. E o primeiro texto, eu queria que vocês abrissem rapidamente, né? Olha a gincana aí, rapidamente, Isaías, capítulo 9, verso 2. Você vai perceber aqui por esse texto que as trevas, ou andar nas trevas, significam uma vida sem Cristo. Uma vida sem Cristo. Podendo também ser a existência de um homem antes de encontrar-se com Cristo. Então são duas coisas aí, distintas. Por que são distintas, pastor? Não é a mesma coisa? Não. Porque você pode ser um homem religioso e andar em trevas. Tem aquele conhecimento que traz juízo da Escritura. Se entende o que a Escritura diz. Mas aquilo não desceu para o seu coração. Você vive uma religiosidade vazia. É uma vida sem Cristo, é trevas. E também a existência, ou seja, a existência de um homem antes de se encontrar com o Evangelho. Tanto uma coisa quanto outra representam andar nas trevas. Olha o que Isaías capítulo 9, verso 2 vai dizer. O povo que andava em trevas viu grande luz, os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqui nós temos a palavra de Deus sendo trazida para os judeus, mas também para os gentios. Você vê o apóstolo Paulo lá em Efésios, ele dizendo para aqueles irmãos que antes eles eram daquele jeito. Ele se inclui, nós andamos anteriormente, como escravos do pecado, sendo oprimidos por Satanás, segundo as nossas próprias inclinações. Então você vê aí essa condição de trevas, uma vida sem Cristo. Abra também Lucas, capítulo 1, 78 e 79, que é um outro exemplo dessas duas relações, de uma vida sem Cristo, que pode ser uma vida religiosa, mas sem Cristo, que ele anda nas trevas, ou pode ser um homem que nunca se deparou com a religião, na verdade, e também vive nas trevas. Ele diz assim, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Esse sol nascente é Cristo, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Mas percebam que essa expressão, andar em trevas ou trevas, também pode ser representada por uma vida, eu já até adiantei, separada dele, do Senhor, completamente distinta, como nós já falamos anteriormente. E aí você tem 1 João capítulo 3, verso 19, que ele diz assim, o julgamento é este,
que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Uma vida separada dele, do Senhor, porque eles amam mais as trevas do que a luz, por causa das suas obras. Tá? E aí, abra aí Efésios capítulo 5, verso 8. Paulo vai dizer aos Efésios que antes eles eram trevas, mas agora são luz, e deveriam andar na luz, e não nas trevas. Olha o que ele diz: pois outrora era em trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. A condição daqueles que não conheciam Deus era de trevas, tá? De completa escuridão. Por quê? Porque eles andavam como filhos das trevas. Abra também Colossenses capítulo 1, verso 13. Paulo aqui em Colossenses, ele fala de uma condição, Colossenses 1,13, em que os homens se encontram no poder das trevas, em um reino oposto ao reino da luz, quando ele diz assim, ele libertou do império, o império aí é poder das trevas, e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. O que nós estamos vendo aí por andar nas trevas? O que nós estamos vendo com relação a essa palavra trevas? A escuridão, a falta de luz. Nós estamos vendo aí que essa escuridão é inimiga da luz. A escuridão e a luz são inimigos naturais e inevitáveis. E nós podemos dizer claramente que os homens que estão em trevas expressam a ignorância de uma vida sem Cristo, sem a revelação do Evangelho na pessoa de Cristo Jesus. As trevas expressam ignorância, falta de conhecimento, falta de luz, o andar tateando, que representa o total extravio do caminho sem Deus. Abra João capítulo 12, verso 46 e o verso 35. João 12, 46, eu coloquei um número maior do que na frente, 35. É isso mesmo. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Respondeu Jesus, verso 35. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto teis a luz, para que as trevas não os apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ou seja, a Escritura vai mostrar que andar nas trevas, ou andar na escuridão, ou trevas, vão expressar o caos de uma vida sem Deus, sem a luz de Cristo. O mundo é um caos, sem forma e vazio, como diz lá em Gênesis. Desordenado, no qual a vida não tem sentido. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento de Deus, eles não têm a luz de Deus. E aquelas pessoas que não têm a luz de Deus, elas estão perdidas, elas estão confusas, elas não têm parâmetro, elas estão cegas. É um exemplo claro e bem atual disso, o que aconteceu em Roraima. Eu dei aula em Roraima, viu? Não naquele colégio. Aquele professor lá dizendo que roubar é trabalho, o ladrão está trabalhando. É um homem que está cego, completamente cego, sem noção nenhuma, está completamente perdido. As pessoas, por exemplo, que dizem que há uma outra família fora da família padrão, elas estão cegas, elas estão completamente perdidas, porque a família representa quem? É a imagem de quem? Da Trindade, não é? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é a imagem de Cristo com a sua igreja. Eles são completamente perdidos. A sociedade se perde. Eu não sei se vocês já viram, mas passou um vídeo do ministro Barroso falando que ele estava sendo chantageado por José Dirceu porque eles participaram de uma orgia em Cuba. Onde é que já se viu isso? Uma pessoa
desse nível, do status que ele tem. Ele poderia até ter esse tipo de comportamento, mas que isso ficasse em oculto. Ele deixa isso claro na sociedade, porque ninguém faz nada. Por quê? Por que um homem fala um troço desse de uma forma tão simples, tão cego, perdido? Isso é vergonhoso, é feio, é imoral. Mas por que isso está na sociedade? Porque ela está completamente perdida, ela está cega, ela está em trevas, está debaixo do poder das trevas. Tá? E aí, queridos, as trevas também significam a imoralidade de uma vida sem Cristo. Abra Romanos capítulo 12, capítulo 13, verso 12 e 13. Paulo em Romanos exorta os homens que abandonem as obras das trevas. Quando ele fala aí em obras das trevas, ele está se referindo a muitas coisas, dentre elas a imoralidade. Olha o que ele diz: vai alta noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, andemos dignamente. O andar em trevas não é um andar digno. Então você vê aí, não, Romanos, capítulo 13. Aí você vê assim, não, porque a profissão mais antiga, já tentaram até, não sei se fizeram isso, eles tentaram lançar um projeto de prostituição seria uma profissão. Como recentemente, um partido político, o PSOL, entrou com um projeto de lei que até R$2.000 não é roubo. O cara pode te lesar, se não passou, não é roubo. O que é isso, senão uma sociedade sem Deus? Um absurdo desse. Uma pessoa que disse, um partido desse que dissesse uma coisa dessa, num país sério, era possível de ética, era expulso, acaba com esse partido. Absurdo. Mas por que isso? Porque a sociedade está em trevas. O evangelho está ausente na vida desses homens. Ele continua: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicícias, que são imoralidades, indecências e dissoluções, nem em contendas. E aí é interessante a gente perceber que ele vai colocar no mesmo nível de igualdade e de pecaminosidade, imoralidade, orgia, contenda e ciúme. Aqueles que acham que o pecado moral nessas áreas é mais grave do que um pecado como incitar a contenda, a confusão, pessoa que é ciumenta, invejosa. Trevas, anda nas trevas, está na escuridão. E aí você vai perceber também que as trevas apontam para o desamor e o ódio. Pois se um homem odiar o seu irmão, ele necessariamente, evidentemente, andará em trevas. 1 João capítulo 2, verso 9. Abra aí. É impensável, você pode até não gostar de alguém, e às vezes a gente não gosta das pessoas sem motivo nenhum, não existe motivo, de não gostar. Olhei para, não gostei da barba do João, não gosto dele. Ele é meio assim, não gosto dele. Não existe motivo. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa contra nós, ou agem de determinada forma, que você é uma reação natural, de você não gostar daquela pessoa. Mas às vezes você não gostar de alguém, você tem que sondar o seu coração, porque isso pode ser pecado. É uma coisa. Odiar é outra completamente diferente. Eu não estou dizendo que não gostar de alguém seria certo. Não existe motivo para nós não gostarmos de ninguém. Principalmente de alguém que a gente não conhece. É só a gente se aproximar dessa pessoa. Eu estou falando da normalidade. Estou falando de pessoas ímpias, estou falando de pessoas pecaminosas. Estou falando de pessoas normais, até mesmo no mundo, Não existe motivo para você não gostar de alguém. Se alguém fez alguma coisa contra você. Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso próximo, A vingança
pertence a Deus, não a nós. Mas odiar uma pessoa é inadmissível para um crente. Inadmissível. Isso não pode acontecer, porque o ódio leva ao assassínio, ao homicídio. Como nós vimos aí, e ele vai citar aqui também, Abel. Ou seja, Caim e Abel. Caim mata o seu irmão porque ele odiava ele invejava por causa das suas obras. Olha o que diz aqui. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E aí, meu friend, ele define nas trevas da seguinte forma: ele diz assim, andar nas trevas é viver e agir na ignorância, no erro, e na prática errônea, contrário aos preceitos de nossa sagrada fé. Existem pessoas que aspiram a grandes realizações e alegrias na religião. Elas podem professar ter comunhão com Deus e ainda assim apresentar uma vida irreligiosa, imoral e impura. E por fim, as trevas da Escritura é a morada final dos inimigos de Cristo, daqueles que o rejeitaram. Então, diante desse quadro, nós vamos ver efetivamente que seja andar na luz. E eu quero só lembrar que esse quadro aí, que nós estamos apresentando, está na Epístola de João, que quer combater uma errada e herética maneira de pensar de alguns que se diziam, que se achavam espiritualmente mais amadurecidos, mas não davam provas disso em suas vidas. E é isso que ele está combatendo aqui também. Esses diziam o seguinte: eles tinham avançado tanto no caminho do conhecimento que o pecado havia deixado de ter importância para eles. Eram tão espirituais que de maneira nenhuma se preocupavam com o pecado. A gente olha assim, que coisa grotesca, mas muitas vezes nós estamos agindo assim. Quando você participa de uma igreja ou de um culto onde o pecado não é falado, onde não se fala em pecado, não se fala de cruz. Impossível falar das glórias em Cristo e não falar da mortificação do pecado. Não tem como você esconder isso. Então, se você esconde, se a sua mensagem é uma mensagem de prosperidade, é uma mensagem de glória em Cristo Jesus, que essas coisas existem, mas não da forma como eles falam, você está igualmente vivenciando aquilo que João vivenciou, guardadas em vida com conforme. Eram espirituais que de maneira nenhuma se preocupavam com o pecado, diziam eles. Diziam eles que progrediram tanto que para eles as leis já não tinham razão de ser. Eu me lembro, muitas vezes a gente age assim. Eu me lembro de um filme que eu vi, de um fato que aconteceu na década de 60, de Jones, o Pastor do Diabo. Eu vi esse filme. E ele começou assim, aparentemente bem, lógico com distorções, porque o cara não começa ruim, mas a semente está ali, você já consegue ver. Por isso, quando a gente vê uma coisa errada, a gente tem que combater, para que isso não cresça. Aí ele começou, fez uma comunidade, separou os crentes, não vamos viver num determinado lugar, que o mundo está contaminado, Aí ele praticava imoralidade, praticava outras coisas terríveis, e as pessoas que estavam ao redor dele, os líderes que estavam com ele e estavam de boa fé, alguns ficavam olhando assim. Tem até uma cena no filme, uma pessoa questiona e tal, e aí ele diz assim, mas ele é tão bom, ele faz tanta coisa boa, vamos relevar isso. É essa a ideia aqui. É essa a ideia que nós estamos vendo aqui. Muitas vezes nós estamos agindo assim. Não, porque o pastor é um cara legal, porque o fulano é um cara legal, um homem crente, e aí comete um erro, nós vamos fazer vista grossa. Não pode fazer vista grossa. Nós fizemos vista grossa ao pecado, nós estamos dizendo isso, que essa pessoa progrediu de tal forma
que a lei para ele não tem razão de ser. E aí nós estaremos fazendo as mesmas atrocidades, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais modernizada, daquelas barbaridades que aconteceram com aquele homem, com aquela igreja, que se desviou completamente, não é verdade? E outros iam até mais longe, dizendo que chegavam num estado, nesse mundo, impecabilidade. E aí você entende o que João diz, o verso 8 e 10, nós vamos citar aí, dessa primeira epístola. Se dissermos que não temos pecado, nós mesmos mentimos, a verdade está em nós. Se dissermos que não temos pecado, cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Existem dois chamados pais da igreja, são alguns até eram discípulos dos apóstolos, outros até discípulos dos apóstolos mesmo. Um Clemente de Alexandria, ele conta que houve hereges que diziam que não importava a maneira como alguém vivia. Diziam que o homem verdadeiramente espiritual não corria nenhum risco. Irineu também, nesse mesmo período, os primeiros séculos da igreja, quando ele afirmavam que o homem verdadeiramente espiritual nem sequer podia contrair alguma infecção no contágio. Quer dizer, nesse tempo essas coisas já estavam desse jeito. E não importava o que diziam eles e as coisas que esses homens faziam. E essas pessoas diziam, em realidade, que tinham levado a uma altura em que o pecado não tinha mais importância na vida dela. E aí João vai dizer que para ter comunhão com Deus, que é luz, a pessoa deve andar na luz. Sua vida deve refletir essa luz e conhecimento de Cristo. E nessa epístola, isso se dava a conhecer, que somos pecadores e que necessitamos confessar o nosso pecado para recebermos o perdão de Deus. Por isso que no verso 10 diz, se dissermos que temos pecado a nós mesmos, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos mentimos, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por quê? Porque a luz de Cristo ilumina o nosso entendimento para vermos o nosso pecado e buscarmos o perdão daquele que pode nos restaurar. E aqui você vai ver uma coisa interessante, que é o arrependimento contínuo na vida do crente, que significa o enfraquecimento e a mortificação da carne. A ideia do crente se arrepender constantemente está ligada ao enfraquecimento e à mortificação da carne. Quando mais nos aproximamos de Deus, mais vemos o nosso pecado. E há um paradoxo aqui, de Euripides, certa vez numa pregação, ele disse que a santidade do crente está nas costas. Pois quando ele se aproxima de Deus, ele percebe com mais clareza o seu pecado, como ele é um pecador miserável, e, consequentemente, a necessidade maior que ele tem da graça de Deus, que ele vê os seus pecados com mais clareza, porque ele se aproxima da luz. Isso. E esses que se aproximam da luz, como diz João capítulo 3, 19, são aqueles que amam a luz. Os que se afastam da luz são aqueles que amam as trevas. Olham as suas obras e não querem ver que suas obras sejam iluminadas, sejam reconhecidas, então eles se afastam de Deus. Esse afastamento não quer dizer que a pessoa sai da igreja, não. Pode até ser, mas é um afastamento dentro do seu coração. Ele não quer se aproximar, ele não quer ir mais adiante, porque vai iluminar, ele não vai gostar do que ele está vendo, porque ele tem prazer naquilo que ele faz. Mas nessa figura de Euripides, quanto mais o homem chega perto de Deus e vê o seu pecado, porque Deus é luz, as pessoas olham para ele de costas, se aproximando de Deus. E na mesma proporção, leem assim em suas costas: santidade ao Senhor. Então essa é uma grande realidade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, da luz,
vemos o nosso pecado, vemos que somos miseráveis. E aquelas pessoas que estão olhando para nós, elas estão vendo nas nossas costas santidade absoluta. Por isso a gente não pode ter uma concepção alta demais a nossa respeito. Porque senão essa realidade se inverte. A gente está se aproximando de Deus, está se sentindo cada dia mais Senhor de si, as pessoas olham para você e não vão ver santidade, você orgulho, arrogância, prepotência, irão ver credo. Olha o que os versos 6 e 7 vão dizer. Dissemos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A primeira coisa que nós vimos aqui é que ter comunhão com Deus impossibilita uma vida na prática do pecado. E o que isso quer dizer? Quer dizer, em termos negativos, que se estamos em pecado, ele vai nos incomodar. O pecado vai nos incomodar, vai trazer incômodo. Por quê? Porque nós andamos na luz, não nas trevas. E ao andar na luz, o andar na luz, a comunhão com Deus, impossibilita uma vida na prática do pecado. Por isso que ele vai dizer, se confessar os vossos pecados. Se nós abrirmos o Salmo 32 e o Salmo 51, nós vamos ver quem era Davi. Davi era um homem santo, segundo o coração de Deus, mas era um pecador, mas ele era um homem que andava na luz. E aí o que aconteceu? Ele não vivia na prática do pecado. E aí quando ele se entrega ao pecado, ele cai em pecado. O que acontece? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos pelos dias. Porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de espinho. Isso mostra que um homem que anda na luz, ele não pode viver na prática do pecado. Se nós pegarmos lá o Salmo 51, você vai ver ele dizendo assim: Senhor, restitui a alegria da salvação. Por quê? Porque ele estava abatido. Por quê? Porque ele estava em pecado. E aí ele diz ali: o coração contrito, mas o coração contrito é um coração sofrido, é um coração que está disposto a receber a disciplina de Deus. É um coração humilde que reconhece que é pecador e que precisa da graça e misericórdia de Deus e da sua disciplina. E ele diz que essas coisas vão ser rejeitadas por Deus. Mas por que isso acontece? Porque andar na luz impossibilita a vida na prática do pecado. Seja ele qual for, inveja, contenda, malignidade, seja ele qual for. Ao tomar conhecimento do pecado, pela luz do Evangelho, pela luz de Cristo, pela iluminação do Espírito, não há mais como viver em tranquilidade. Viver tranquilo com a tua vida. Aquilo precisa ser exposto. Aquilo precisa ser retirado. Dei o meu fruto. Precisa ser botado para fora. Enquanto estiver ali, vai doer. Vai trazer dor. Vai dar febre. Vai dar indisposição. Quando não for colocado para fora, não for expulso. Não tem como. E aí ele diz, verso 7, vamos voltar lá. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e com Deus. E aí eu volto àquela pergunta inicial: o que seria andar na luz? Nós vimos o que significa andar nas trevas. E aí, a partir disso, nós já temos aí pelo oposto o que mais ou menos isso significa. E podemos ter uma firme, uma segura definição do que seja isso. Mas olha o Provérbios capítulo 2, verso 13. Olha o que diz aí, eu vou correr um pouquinho para os textos, tá? Diz assim:
dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. As veredas da retidão poderiam definir um caminho de justiça e retidão procedente da verdade. E usando essa expressão, eu me lembro de Efésios capítulo 4, verso 24. Olha aí, Efésios 4, 24, que diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Como você vai ver no contexto de Efésios, a retidão de um caminhar na luz é apresentado por meio de um procedimento santo, que seria esse homem que agora é esse novo homem que é criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade, ou seja, procedente da verdade. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho, a luz do Evangelho de Cristo. Então ele vai dizer o que é esse caminhar na luz. Ele vai mostrar isso do decorrer do livro de Efésios. No capítulo 5, acho que mais ou menos, capítulo 5, ou capítulo 4 mesmo, acho que é o capítulo 4, verso 25, onde ele inicia isso. Tá? Aí ele vai dizer que andar na verdade é falar a verdade com o próximo, não ser tomado pela ira, trabalhar honestamente para acudir o necessitado, ter uma linguagem sadia, e isso está relacionado à imoralidade, a doçura, a serenidade e o domínio próprio, a benignidade, a misericórdia, no perdão aos outros. Isso seria andar na verdade. Tá? Paulo em Gálatas, vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 24. Paulo em Gálatas, ele fala no singular. O fruto. Não são os frutos, como se fossem frutos distintos. É um fruto só. Tá? O fruto do Espírito de Deus em nossas vidas. O que é o fruto do Espírito? O que esse fruto do Espírito produz? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Crucificar aqui seria mortificar a carne. Andar na luz significa crucificar a carne e mortificá-la nessa nossa curta caminhada. Andar na luz seria buscar uma santificação em todo tempo naquilo que fazemos e pensamos. Eu quero me valer aqui da confissão de fé e do catecismo maior quando falam sobre santificação. Prestem bem atenção, né? Porque a santificação é o andar na luz. Olha o que significa santificação na confissão de fé, no capítulo 13, na seção 1. Ele diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criados nele um novo coração e um novo espírito. Em um outro lugar da confissão de fé, eles dizem que esses que são eficazmente chamados, eles são chamados por um meio só, um instrumento só, que é a pregação da palavra. São, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito. Ou seja, ele é santificado porque ele foi separado, né? Ele é santo, independente do que ele faça, porque ele foi separado de Deus. Mas não só isso, por meio da palavra e da ação do Espírito Santo da palavra, ele será também santificado pessoalmente, real e pessoalmente, pela virtude da morte de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito, que é a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, gerando em nós uma ação, tá? Que também significa a nossa santificação. Aí ele diz assim, que neles habita, né? De Cristo, por sua palavra e seu Espírito, neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, então somos mais escravos do pecado. As suas várias, isso significa dizer que eu não tenho que responder positivamente ao meu pecado, porque é assim que o homem sem Deus, o homem que anda nas trevas faz, tá? Ele responde positivamente, não luta contra o seu pecado. Tá? As suas várias concupiscências do corpo, do pecado é destruído, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas, ou seja, não são alimentadas e mortificadas.
eles são mais e mais vivificantes, fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdade, verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu gostaria de chamar a atenção dessa palavra enfraquecida, porque ele diz que nós não temos mais domínio, o pecado não tem domínio sobre nós não somos escravos do pecado, mas o pecado ainda habita no nosso corpo, a nossa natureza é pecaminosa, essas coisas estão dentro de nós, e elas precisam ser enfraquecidas e, consequentemente, mortificadas. O que seria o enfraquecimento dessas coisas? É não alimentar essas coisas. É não buscar, não deixar que essas coisas nos influenciem. Tá? É não alimentar. Ok? A gente pode falar na questão da imoralidade, né? Que seria mais fácil. O assunto mais fácil tem imoralidade. Mas também com relação à maledicência, ao mau pensamento com relação às pessoas, ao ciúme, à inveja. O que nós vamos fazer com um sentimento de inveja e de ciúme? Nós não vamos alimentá-lo. Isso é a mortificação da carne. Contenda. Nós somos contenciosos. Espírito de contenda, espírito de disputa, espírito de discussão. Eu não vou alimentar isso em mim. Isso é enfraquecer o pecado em nossa vida. Tá? Então, andar na luz significa viver de tal modo que a palavra de Deus implantada em nossos corações nos leva a enfraquecer, a não alimentar e a mortificar o pecado que ainda se faz presente na nossa carne. E aí eu vou para a pergunta do Catecismo Maior, a pergunta 75, o que é santificação? Ele diz assim, santificação é obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para ser santos são, nesta vida, pela poderosa operação do Espírito Santo, aplicando-lhes a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo germes do arrependimento que conduz à vida e todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações e tendo essas graças de tal forma excitadas, ou seja, exaltadas, estimuladas, animadas, exercitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para uma novidade de vida. Então andar na luz seria, querido, morrer cada dia mais para o pecado, na expectativa de uma ressurreição sem ele. É nesse contexto que você entende Hebreu. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Tá? Estamos morrendo cada vez mais para o pecado, na expectativa de uma ressurreição, de uma nova vida sem pecado. Tá? Significa, então, que os meus desejos carnais, de poder, projeção, orgulho, reconhecimento, são enfraquecidos e morrem a cada dia. Nós não podemos alimentar essas coisas na nossa vida. Tá? Significa que eu tenho que me submeter à palavra de Deus, mesmo que até aquele momento eu estivesse pensando diferente daquilo que nós falamos, né? Que o discurso religioso é um discurso de autoridade, a palavra de Deus, né? O discurso do pastor. Não é para se questionar, né? Ela é inquestionável. Volto a dizer o que eu disse anteriormente. Pastor, a gente não pode questionar alguém que está trazendo a palavra, que está falando uma coisa errada. Pode e deve. Né? O próprio desejo que a gente tem, pastor, eu não entendi isso. Pastor, o senhor disse isso aqui na pregação, eu queria entender melhor, eu não entendi. Não é um desejo de questionar, mas mostra no coração do crente uma disposição. A mesma disposição que você vê uma pessoa falando uma heresia e você chega lá, com todo respeito, a quem quer que seja, e diz, olha, isso não está compatível com a palavra de Deus. Você está enganado. A Bíblia diz isso. É o mesmo sentimento. Tá? Mas quando a verdade do Evangelho está sendo colocada e não há equívocos, aquilo que está sendo dito, aquilo que está escrito, e que você não estudou teologia, que não fez pós-graduação, não fez mestrado, não fez doutorado, mas que é uma pessoa inteligente, que mais do que isso tem o Espírito Santo,
você vai detectar isso. Você vai conseguir perceber. Porque não tem nenhum doente no meio do povo de Deus, né, que não possa questionar ou perceber claramente quando alguma coisa está sendo dita e você tem um parâmetro, mesmo que você nunca conhecesse aquilo, você vai juntar uma coisa com outra, isso sem o auxílio do Espírito Santo, você vai entender. Mas normalmente não é assim. O ser humano já é assim. Ele foi dotado de inteligência. Ele apresenta a imagem de Deus. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então você tem o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo que vai te dar esse feeling. Tem alguma coisa errada aí. Porque Agostinho dizia: entender para crer e crer para entender. Então, nós temos o Espírito Santo. Então, aquele que está lá, tem doutorado, tem mestrado, tem anos de ministério, se ele falar uma besteira, que ele pode falar com qualquer um de nós, se for uma pessoa maldosa, ou você perceber alguma coisa assim, lá a pessoa fala, que pode ser um erro como qualquer outro, simplesmente. Aí, quantas coisas no ministério eu pensava de um jeito e hoje penso de outro, completamente diferente, pelo conhecimento da palavra de Deus adquirido. Eu lembro de um pastor amigo nosso que ele incentivou o culto infantil na igreja. Ele incentivava o culto infantil. Depois ele chegou à conclusão, mais amadurecido, ouvindo, lendo, e chegou um dia na igreja: meus irmãos, eu quero pedir perdão para os irmãos, porque eu incentivei isso, mas isso está errado. O que isso mostra? Mostra um homem estudioso da palavra de Deus, que reconhece as suas limitações, reconhece seus erros e que cresce no conhecimento da palavra de Deus. A gente tem uma responsabilidade com a igreja. Significa também, esse andar na luz, que tem que me arrepender do meu pecado e lutar constantemente contra ele. Significa que eu tenho que crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aumentando o que ele plantou em nosso coração. Olha a parábola dos talentos aí. Significa dizer que tudo que foi escrito tem valor para mim, e um valor eterno. Abra aí Romanos, capítulo 15, verso 4. Eu já estou terminando, Diz assim a palavra do Senhor: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, assim que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que está escrito na palavra de Deus tem valor para mim. Por quê? Porque a Escritura é o instrumento que me faz andar na luz. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu gostaria de encerrar esse nosso estudo dizendo o seguinte: perceba que andar na luz é muito mais do que seguir os mandamentos do Senhor. É muito mais do que isso. Por quê? Porque os hipócritas seguem o que é exterior. Lá em Mateus 23, 23, a palavra de Deus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Deus está dizendo assim: o que vocês estão fazendo é digno de honra. Porque eles não tinham a necessidade de dar o dízimo dessas coisas. Era só dos produtos agrícolas. Mas eles davam. E dar o dízimo disso significava reconhecer que todas essas coisas vinham da mão de Deus. Mas isso não era exigido pela lei. Só que eles esqueciam dos preceitos mais importantes, que era a justiça, a misericórdia e a fé. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode obedecer uma lei, mas não se conformar a ela. Você pode obedecer uma lei, mas não se conformar a ela. A Escritura nos diz que nós que amamos a Deus, nos conformamos à sua lei, nos identificamos com ela,
e ela se torna o nosso alvo principal nessa vida. Tem uma definição, não sei de quem, o reverendo Ageu colocou lá na nossa página de pastores, era mais ou menos assim, você sem Cristo, você vai para a lei e a lei condena você. E aí você foge dela porque ela aponta para Cristo. E aí você vai para Cristo. E agora você recebe graça dele. E aí você volta para a lei. E agora não mais condena. Ela é o caminho que você vai andar. É muito interessante isso. Por quê? Porque é a conformação. Você pode obedecer uma lei, mas não se conformar a ela. Tá? Eu quero dar um exemplo de obediência à lei sem conformação a ela. Não riam, tá? O uso de máscara para mim. Tá? Eu uso porque eu não posso entrar em determinados lugares sem ela. Mas eu acho ridículo. Quem pensa o contrário tem todo direito, na minha opinião. Absurdo, sem sentido, o seu uso obrigatório. Tá? Então, eu me conformo à lei, obedeço à lei, mas eu me conformo a ela. Tá? E muitas outras coisas na vida se faz por ser uma norma, mas não se concordar plenamente com ela. Significa dizer que quando podemos, não a seguimos, pois não fazem sentido para nós. Quero dar um outro exemplo. Essa semana teve uma família lá em casa, né? E aí eles chegaram lá e tirou o sapato. Eu não sei nem se eles têm esse hábito na casa deles, eu já entrei na casa deles e o sapato, eles não falaram nada. Nem ligaram para isso. Né? Mas eu lembrei desse episódio porque eu tenho alguns conhecidos que prezam por isso. Né? Tirar os sapatos quando entram na casa e até pedem. Né? Às vezes pedem, alguns pedem, outros não, mas você vê aquele monte de sapato na porta, ele não vai entrar de sapato. Né? Só que a pessoa chegar e falar, não, pode entrar e tal. Às vezes é um hábito da família só e tal, não é uma coisa. Né? Então, assim, tirar os sapatos quando entram na casa, não, eu não tenho esse hábito, mas algumas pessoas têm. E quando elas chegam na nossa casa, elas tiram o sapato, mesmo se dissermos que não precisa. Não, eu falo, não preciso tirar o sapato para poder entrar. Não, a pessoa vai e tira. Tá? Quando eu chego em casa, em que a pessoa tem esse hábito, o que eu faço? Eu tiro e entro em respeito às normas da casa. Entretanto, na minha casa eu não faço isso, e nem em casa de outras pessoas que não têm esse hábito. Mas aquele que tem esse hábito faz isso em qualquer lugar, mesmo que não tenha a necessidade. Tá? Isso significa se conformar a uma lei. É muito mais que seguir regras. É algo do coração, da vida de uma pessoa. Olha o que Hebreus capítulo 8, verso 10 vai dizer. Porque esta aliança firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão. Eu vou terminar, gostaria de terminar dizendo, né, que a segunda evidência da vida eterna é de uma pessoa andar na luz, ou seja, se conformar com a palavra de Deus. Porque o assentimento à verdade, né? Ou seja, depois do assentimento à verdade, o assentimento à verdade, tá? É a porta de entrada, essa primeira evidência da vida eterna, por uma segunda evidência, que é o andar na luz de Cristo. Porque quando eu creio, quando eu aceito, quando eu conheço a palavra de Deus, a verdade, eu vivo por meio dela. Eu gostaria de terminar com o texto de 1 João, capítulo 2, 4 e 6, que diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade.
Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim. Nós vimos, queridos, que a primeira evidência de vida eterna é crer na palavra de Deus, conhecer a Deus, né, e crer nesse conhecimento. Isso está embutido ali quando fala em conhecimento de Deus. A segunda evidência de vida eterna é viver a partir daquilo que nós conhecemos, é andar em conformidade com a palavra de Deus. Isso não significa seguir regras somente, né? Mas significa ter essas coisas no nosso coração. Né? E por isso ser a nossa vida, por isso ser a nossa realidade. Nós nos conformamos. Né? Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer pela tua palavra, Pai. E também louvar-te pela tua graça, meu Deus. Porque nós não somos, ó Pai, capazes, como a tua própria palavra fala aqui, irmão, Senhor, de vivermos, ó Pai, sem que o pecado não nos toque. Nossos pensamentos, nossas ações, Senhor. E nesse mundo, Pai, nós estamos tendo a luz de Cristo em nossas vidas, por meio do conhecimento da sua palavra, para que possamos viver, ó Pai, por meio dessa luz, paulatinamente, Senhor Deus, tirarmos as vestes do pecado e colocarmos e nos revestirmos de Cristo. Que o Senhor esteja nos dando graça, Senhor Deus, nessa caminhada, possamos estar amadurecendo como crentes, Senhor, e nos utilizando, Senhor Deus, daquelas armas que o Senhor coloca à disposição, e principalmente, Senhor Deus, da confissão, do arrependimento. Que o Senhor esteja, Senhor, nos mostrando os nossos pecados, dando o coração arrependido, um coração que busque, Senhor Deus, como diz lá Provérbios, capítulo 28, verso 13 e 14, Senhor Deus, que aquele que esconde as suas transgressões jamais alcança a misericórdia, mas aqueles que confessam dele alcançam a misericórdia do Senhor. Sejamos nós esses que temos o temor do Senhor. Aqueles, ó Senhor Deus, que reconhecem os seus pecados, confessam, Senhor Deus, os pecados, os abandonam, Senhor. É o que nós precisamos.